Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. É muito bom recebê-la aqui no nosso canal e nós vamos estar estudando agora a lição de número 4, que tem por título Quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Ou seja, o Criador deixou de ser adorado e as pessoas passaram a adorar a criatura. E isso já era uma realidade no tempo de Paulo. É por isso que o apóstolo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele faz essa crítica. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude curtindo, se inscrevendo e também compartilhando o vídeo. Se você curtir aí rapidamente, em alguns segundos, já vai estar nos motivando a continuar produzindo vídeos aqui para o YouTube. Muito bem, vamos aqui aos nossos objetivos. O primeiro objetivo será identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. O segundo objetivo será compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E o terceiro e último objetivo será conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações da Bíblia Sagrada para escapar desses males. Logo, a nossa palavra-chave, isto é, a palavra que vai nortear toda a nossa lição, é a palavra antropocentrismo, isto é, o homem no centro. Vamos então mergulhar aqui na lição de número 4. A título de introdução, o pastor Douglas nos informa que a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Lembra que nós já estudamos aqui em outro momento a questão da doutrina do pecado. Uma vez que o homem pecou, esse homem agora está afastado, o ser humano está afastado, distante de Deus. E somente mediante a ação de Deus, pelo processo da regeneração, isto é, o novo nascimento, que esse homem então é ligado, reconectado a Deus, tá? Claro que por meio do sacrifício de Cristo. Mas, uma vez afastado de Deus, este homem está afundado nos seus pecados. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. Isso ocorre, sobretudo, no período que foi conhecido como Iluminismo. Nós chamamos esse período, esse movimento, dentro do período moderno, ou seja, o período moderno se inicia após a Reforma Protestante. Então, o Iluminismo ele valorizou consideravelmente a razão, aonde o Deus sai do centro do pensamento e agora o homem assume o centro. Há uma substituição daquilo que nós chamamos de teocentrismo para aquilo que nós chamamos de antropocentrismo, tá? Então, essa valorização extremada da razão descaracterizou, eliminou, escanteou os aspectos miraculosos e sobrenaturais da Bíblia Sagrada. E o homem ganha agora uma figura de destaque. Logo, durante o Iluminismo, que teve desdobramentos políticos, sociais, mas dentro do âmbito do pensamento, nós teremos no Iluminismo o humanismo, uma valorização do homem, onde tudo é pensado pelo homem a partir do homem, tá? Logo, o pastor Douglas faz uma crítica dizendo que a autoidolatria, ou seja, a idolatria de si mesmo, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Logo, a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, como Paulo diz em Romanos,
capítulo 1, versículo 18. Bom, vamos aqui então ao nosso primeiro tópico, o desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego assebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se, ou seja, o termo, à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse e, portanto, viver como um ateu, levar a vida como um ateu, viver como se não houvesse um Deus que estabelece um padrão moral absoluto, viver como um ateu, tá? Bom, já o vocábulo injustiça vem do grego adkia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Ambas as palavras, ou seja, assebeia e adquia, revelam a situação geral da humanidade não regenerada, ou seja, da humanidade que não nasceu de novo, que é a idolatria e o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina, já que agora a criatura assume o lugar do Criador. Craig Bill tem um livro que foi publicado em língua portuguesa pela editora Vida Nova, que tem por título A Teologia Bíblica da Idolatria. Mauro Meinstein também tem um livro menor, publicado pela Vida Nova, onde ele reflete sobre o mesmo assunto, sobre a origem da idolatria. Tanto Mauro Meinstein quanto o Craig Bill dirão que a idolatria ela começa no Éden. O Craig Bill chama essa primeira idolatria do Éden de ego-idolatria, quando o ser humano, na tentativa de ser igual a Deus, acaba quebrando uma regra estabelecida pelo próprio Deus e, portanto, para o Craig Bill, é como se o ser humano adorasse a própria imagem, adorasse a própria pessoa. Então, o Craig Bill e o Mauro Meinstein afirmam que a idolatria começa com o pecado. E ao longo da história, né, do povo de Deus, isso fica claro no Antigo Testamento, a gente verá essa implantação da idolatria mais presente. Principalmente aqui eu poderia destacar o evento do bezerro de ouro. O povo vê a manifestação de Deus, o povo vê Deus, mas eles sentem a necessidade de adorar algo que seja tangível, que seja palpável. E aí então eles fazem o bezerro de ouro. A idolatria, portanto, se a gente pudesse aqui resumir a idolatria em uma frase curta e objetiva, a idolatria é adorar a tudo aquilo que não é Deus. Ou seja, idolatria é colocar como principal em nosso coração aquilo que não é Deus. Logo, a idolatria não se resume apenas a adorar uma imagem ou uma determinada divindade. A idolatria é a substituição do lugar que pertence a Deus. Logo, alguém pode adorar o dinheiro, alguém pode adorar a família, né? Ter os filhos como objeto de adoração. Alguém pode adorar o sexo, a relação sexual desenfreada. Tudo isso pode se caracterizar como idolatria, quando tudo isso assume o lugar que pertence somente a Deus. Então, essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem de glorificar o Criador. Romanos, capítulo 1, versículo 21. O próprio Paulo dirá que o poder de Deus ele foi colocado em vasos de barro, ou seja, eu e você, com a finalidade de que a criatura não fosse adorada no lugar do Criador, porque isso seria uma inversão. O Criador que deve ser adorado e não a criatura, tá? Mas pela Bíblia, o problema da idolatria está relacionado diretamente com a questão do pecado. O segundo subtópico, a insensatez humana, diz assim: o apóstolo Paulo assegura
que é a revelação geral de Deus. A revelação geral é a revelação que se dá na natureza. Nós temos a revelação geral e a revelação específica. A revelação geral é a revelação natural, é a revelação da natureza. Por exemplo, Tomás de Aquino, quando escreve lá as suas 5 vias para falar sobre a existência de Deus, ele gasta um momento para falar que a perfeição da natureza, ou a natureza, aponta para Deus como Criador. Assim como a teoria do design inteligente, que propõe que a natureza ela é ordenada e esse ordenamento natural aponta para um design por trás da natureza, para um design inteligente por trás da natureza. Sendo assim, nós chamamos de revelação geral a revelação natural. Isto é, nós olhamos para a natureza e a natureza proclama a glória de Deus. Inclusive, o salmista diz isso, que o firmamento, que a natureza proclama, grita a glória de Deus. Paulo, em Romanos, capítulo 1, diz que ninguém é indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque olhando para a natureza, vendo a natureza, eles podem chegar à conclusão de que Deus existe. Logo, isso é revelação geral. Agora, o que é revelação específica? A revelação específica é a revelação de Deus por meio das Escrituras. É a revelação que a gente tem acesso a Deus, não é? Por meio das Escrituras, e agora é de maneira mais específica, pois as Escrituras comunicam quem é Deus, o que Deus quer, como Deus salvou um homem, como Deus resgata um homem, porque o ser humano estava distante e longe de Deus, tá? Por isso, diz o pastor Douglas, ninguém é indesculpável acerca da realidade divina. Uma vez me perguntaram, Magno, como Deus vai julgar as pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador ou aquelas pessoas, melhor dizendo, que nunca tiveram acesso ao Evangelho, nunca ouviram falar que há Jesus, que há Evangelho? Bom, Deus vai julgar essas pessoas de uma maneira especial, né? E Paulo nos dá a entender que essa maneira especial é exatamente por intermédio da revelação natural ou revelação geral, tá? Então Deus vai julgar levando em conta a revelação geral. Viram a natureza e não entenderam que havia um Criador por trás da natureza, tá? Então, não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus e não rende graças a esse Deus. Em lugar de reconhecer Deus como Criador, o ser criado age como se fosse criatura e não se fosse criatura, né? E se comporta como se fosse divino. Por causa disso, por causa dessas especulações pretensiosas, né, do coração humano e da autoidolatria, todo o seu raciocínio quanto o seu intelecto revelam a verdade, tornando-se inúteis, tá? O que o pastor Douglas está criticando é que, como o ser humano não reconheceu a grandeza de Deus, o poder de Deus por trás da natureza, e adorou a esse Deus, né, por meio da sua revelação geral, esse ser humano, então, coloca agora ele mesmo como objeto de adoração. Na época de Paulo, já havia largamente difundido pelo Império Romano aquilo que foi chamado de culto imperial. E no culto imperial, o imperador ele era adorado. Ele era adorado como um ser divino, assim como o faraó no Egito era adorado. Então note que Paulo faz essa crítica já no período dele. Perceba que ele está escrevendo para a igreja que estava em Roma, embora seja uma igreja que Paulo não conhecia, porque ele nunca estivera em Roma antes, né, de escrever a sua carta aos romanos, mas ele está criticando essa substituição do culto a Deus, aonde Deus é unicamente adorado, para o culto à criatura. E é possível que Paulo esteja pensando aqui no culto imperial romano, tá? Então, se a gente aplica isso à sociedade,
atual, nós, ao mundo, tentar entender o papel da igreja frente a isso, a ideia é que a igreja ela não aceita dividir a adoração que pertence única e exclusivamente a Deus. Essa também é uma das grandes críticas que nós veremos no texto de Apocalipse, quando João apresenta ali, né, para nós que só existe um caminho. Não dá para a igreja ficar do lado do dragão, né, que é a representação do mal, e ficar do lado do cordeiro, a representação do bem, de Deus. O meio termo não existe, o muro não existe. Então, João chama as igrejas a uma responsabilidade, ok? Bom, então diz pastor Douglas, suas ideologias, né, da presente era rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Há uma inversão de valores. Na aula passada, nós falamos sobre isso, sobre o relativismo e essa inversão de valores que está presente na nossa sociedade. Ok? Bom, o terceiro subtópico diz o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, como Efésios 2:3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. O que o texto ali de Romanos diz? Diz o seguinte, bom, como a criatura não reconheceu Deus como Criador e preferiu, né, substituir a glória do Criador pela glória da criatura, Paulo diz, então Deus os abandonou à própria sorte. Ou seja, Deus deixou com que a criatura vivesse da maneira que quer e vivesse à luz da sua própria sorte. O que Paulo está dizendo é que para o ser humano pecar, basta Deus deixar com que os desejos do coração humano dar vazão a esses desejos do coração humano. Basta Deus se permitir, se ausentar, se distanciar, que o ser humano vai dar vazão aos desejos do seu próprio coração. Tá? Então, Paulo diz isso em Romanos, né? Já que Paulo entende que o que freia as nossas ações para que a gente não peque é o Espírito Santo. É o Espírito quem tem a função, quem tem a missão de nos auxiliar para que, com o passar do tempo, vamos nos santificando. Tá? Logo, o texto ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva, diz o pastor Douglas, diz a Bíblia Sagrada, da rebelião contra Deus. A sua natureza caída, que ocorre lá no Éden, lembra da queda, troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus, o que é chamado de materialismo. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria, que afronta o Criador, que é bendito eternamente. Então, existe idolatrias. Eu vou repetir, a idolatria é adorar o Criador, adorar a criatura em lugar do Criador. Ou qualquer coisa que você coloca no seu coração, que aquilo agora se torna maior do que Deus. Você ergue um trono para isso no seu coração. Tá? Bom, vamos aqui então ao segundo tópico, a revolução do pensamento humano. Vamos falar aqui sobre o Renascimento. O Renascimento, ele antecedeu o Iluminismo, tá? E foi importante para essa transição aí, e para a gente entender a transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Bom, então o Renascimento cultural, né, foi um movimento intelectual que surgiu na Europa entre o século XIV e o século XVI. Então, antes do advento do período moderno, quando se deu o advento do período moderno? Depois da Reforma Protestante. Os estudiosos propõem que três
acontecimentos importantes contribuíram aqui para a alteração, para a transição do período medieval para o período moderno. O primeiro evento, né, sem falar em ordem aqui cronológica, mas o primeiro evento foi a invenção do telescópio. Com a invenção do telescópio, nós tivemos aqui, né, a comprovação, inicialmente por Nicolau Copérnico e depois Galileu Galilei, que a Terra não era o centro, como os medievais pensavam, era o Sol no centro. E aí é proposto, por exemplo, a teoria do heliocentrismo, né? O Sol no centro e a Terra que gira em torno do Sol. Também as viagens marítimas, a descoberta da América, da Nova América, tá? Então, essas descobertas, inclusive o Brasil, né? Já que portugueses chegam aqui por volta de 1500, foi importante para essa transição do período medieval para o período moderno. E o terceiro fator foi a Reforma Protestante, que comemora-se, né, em 31 de outubro, porque foi em 31 de outubro de 1517 que Martim Lutero foi lá na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e pregou ali, né, colocou um papel escrito ali com as suas 95 teses, questionando o poder da Igreja Católica. Então esses eventos, é claro que tiveram outros, alguns colocam a invenção da imprensa, por exemplo, né? Ali que deu velocidade, acelerou a publicação de livros como um fator importante também. Proporcionou a transição do período medieval para o período moderno. Sempre quando há uma transição de períodos, geralmente também há uma transição de bases, de paradigmas. Então, no período medieval, nós tínhamos um prédio. Pensa num prédio que tinha 3 alicerces. O primeiro era teocentrismo, tudo era explicado a partir de Deus, tá? A fé também era a base do período medieval, tanto é que a razão era usada para comprovar a fé e a tradição da igreja. Com a transição do período medieval para o moderno, a fé ela é substituída pela razão. A tradição ela é substituída pela negação da tradição. Vão negar a tradição da igreja. E o teocentrismo é substituído pelo antropocentrismo. Tá? Só que um movimento importante aí, né, que quase que conecta o período medieval ao período moderno, é o renascimento cultural. O renascimento cultural foi um movimento importante ali na literatura, nas artes, por exemplo. É durante o período do Renascimento que surge, né, os grandes artistas que até hoje, né, os seus quadros valem milhões, como Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, Michelangelo. No período do Renascimento, né, começa ali as pinturas, trabalhar a ideia de 3D, de proporção, de proporcionalidade. Há uma valorização da literatura, há uma valorização do próprio homem, daqui a pouco vamos dizer sobre isso, do humanismo, né? Então o Renascimento foi o resgate. O que estava renascendo? Estava renascendo os ideais, né? Os ideais da cultura grega. Houve um resgate dessa cultura. No período medieval, os filósofos gregos eles eram lidos pelos medievais e usados por eles. Por exemplo, Agostinho de Hipona usou muito Platão. Tomás de Aquino usou muito Aristóteles. No período da Revolução, do Renascimento Cultural, esses autores, né, esse ideal filosófico, a filosofia grega, ela volta. Só que agora esses filósofos são lidos sem o olhar do cristianismo, sem o olhar da igreja. Bom, uma das principais características, né, além das que já citadas, do período do Renascimento Cultural, é sem dúvida o profundo racionalismo, ou seja, tudo, absolutamente tudo, deveria ser explicado de maneira racional. Então, os renascentistas, eles recusavam acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Tudo deveria passar pelo critério da razão. Tá? E aquilo que fugia do critério da razão era descartado. Então, durante esse período, que segundo o pastor Douglas, o que eu acabei de comentar, incide com a Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos, por exemplo,
é um outro evento importante, tá? Que ocorre ali em 1453 até 1789, quando a gente tem a Revolução Francesa, tá ok? Foi mudado por uma percepção antropológica do mundo, ou melhor dizendo, antropocêntrica do mundo. Bom, agora que a gente tirou Deus do centro, né, e que Deus não cabe mais, inclusive vários filósofos que surgem ali, né, depois no Iluminismo, acreditavam fielmente que o cristianismo ele iria simplesmente desaparecer, que não haveria mais nenhum tipo de lugar para o cristianismo, já que a razão substituiu a fé e o homem substituiu Deus, então não havia mais lugar para o cristianismo. Há uma tendência ateísta, né? Principalmente depois no iluminismo. Vai haver essa tendência ateísta. A metafísica ela vai ser negada ou ela vai ser vista como impossível de conhecê-la, por exemplo, tá? Então no lugar agora de ver o mundo pelas lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo pelas lentes da criatura. Então assim surgem os primeiros progressos aí de um processo que vai ser chamado de secularização da cultura, quando a vida social ela passou a ceder o espaço para o racionalismo e para o ceticismo. Peter Berg, por exemplo, que é um sociólogo da religião, ele estuda esse fenômeno do secularismo na Europa, né? O Max Weber, por exemplo, outro sociólogo da religião, ele usa uma expressão chamada de desencantamento do mundo, né? Ou seja, o mundo ele foi desencantado. Inicialmente, as sociedades antigas viam o mundo habitado por várias divindades, por vários deuses, né? Principalmente as sociedades politeístas. Depois, com o cristianismo, passam a ver o mundo agora habitado por Deus, né? Não pelos deuses. E com o advento da era moderna e com o advento, consequentemente, da ciência moderna, o Weber diz, esse desencantamento do mundo se tornou mais acentuado, né? Então Deus foi deixado, o mundo foi sendo visto estritamente por um olhar material, aonde tudo se resume ao materialismo, né? Depois a gente tem, lembra que a gente tem, né, no período aí até próximo de nós, contemporâneo, mas ainda tratando-se de período moderno, a ideia da evolução das espécies. Então Deus vai sendo deixado de lado, o mundo vai se tornando desencantado e vai se tornando propriamente racionalista. Bom, isso explica muita coisa da Europa hoje. A Europa hoje ela é muito racionalista, né? Inclusive, o ateísmo tem crescido consideravelmente na Europa. Tá? Então, o que nós vemos aqui com o Renascimento e depois com o Iluminismo? Uma revolução científica e literária. E essa revolução científica e literária vai contribuir diretamente para o surgimento do humanismo. Tá? Bom, então alguns teólogos até importantes ao longo da história da igreja estão vivendo dentro desse período. Não é que o cristianismo perdeu a sua força, mas ele foi criticado, né, e ele foi enfraquecido. Mas alguns teólogos estão vivendo nesse período, como João Calvino, como o famoso, né, Jacó Armínio, tá? Então a igreja resistiu a esse tempo. O humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV, tá? Para o movimento humanista, a ética e a moral depende do homem. É como o homem enxerga, é como o homem vê. Lembra que a gente viu em outra aula que há uma inversão aqui da ideia de moral. Isto é, Deus não é mais o padrão moral absoluto, né? Eu conclamo você a assistir até uma palestra de um dos maiores defensores da fé cristã vivos ainda, que é o doutor William Lane Craig. E ele teve uma palestra no Brasil, na última vez que ele veio, onde ele tenta pensar, é possível alguém ser bom, né, ser reto, fazer as coisas certas sem Deus? É possível isso acontecer? E aí o Craig faz uma análise brilhante, onde ele propõe a ideia de que Deus é o padrão moral absoluto e não há possibilidade da pessoa ser boa sem Deus. Dostoiévski, um autor russo, ele disse certa vez em um de seus livros que se Deus não existe, tudo é permitido.
O que faz algo ser certo ou o que faz algo ser errado se Deus não existe? Apenas o olhar e a percepção humana. A moral sem Deus, ela é reduzida ao olhar e à percepção humana, né? Então, se Deus não existe, por que eu digo que matar é errado? Se torna apenas uma convenção social que uma sociedade adotou como errado, mas que pode variar para uma outra sociedade. Tá? Então, essas questões, elas são trazidas aí à baliza por esses pensadores atualmente. Vale a pena assistir. William Lane Craig, tá? William Lane Craig. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Então, o pastor Douglas diz, olha, se debruçaram no estudo dos livros antigos, da cultura clássica, para desprezar a Bíblia, tá? Porque no período moderno surge o liberalismo teológico que nós estudamos aqui na aula passada, ok? E aí o professor aqui diz, né, o pastor Douglas diz, que um aspecto positivo foi essa ênfase dos direitos do indivíduo, né? Nós precisamos olhar para os indivíduos, uma pessoa como um indivíduo, e um indivíduo detentor de direito, tá? Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia já possui esse tipo de defesa, a defesa do direito do indivíduo. Isso já aparece na Bíblia. O direito à vida já aparece na Bíblia. Aparece, por exemplo, nos 10 mandamentos, tá? Bom, que antecedem muito esse período. Então, destaca-se ainda que a Escritura ensina igualmente a igualdade entre raça, classe social e gênero, aparece ali em Gálatas 3:28. A Bíblia Sagrada apresenta o ser humano como um ser digno, tá? Olha para o ser humano e percebe a dignidade humana. E a Bíblia enfatiza que o ser humano deve ser tratado como um ser humano. Então, isso não foi algo novo do período, nada disso do período moderno. Pelo contrário, o próprio Cristo valorizou o ser humano, né? Tratou o ser humano com dignidade. Pessoas que, por vezes, eram escanteadas pela sociedade religiosa do tempo de Jesus. Terceiro subtópico, iluminismo e pós-modernismo. Modernismo. Então, o iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18, ou seja, depois do Renascimento cultural, tá? Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o ser do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Mais uma vez, o iluminismo é importante para a gente entender o que aconteceu com a Europa depois, porque eles vão aprofundar-se ainda mais na valorização da razão. Agora o homem é o ser que determina o seu próprio destino, não há Deus, né? E a igreja não serve para nada. Isso foi uma proposta iluminista. Acreditava-se que a razão melhoraria o homem. Se a gente colocar a razão no centro, a gente melhora o homem. O problema foi a fé. A fé aprisionou o ser humano. A fé produziu a Inquisição. A fé produziu as cruzadas. A fé produziu as guerras santas. Então o problema é a fé. Vamos tirar a fé e vamos colocar a razão, e a razão melhorará esse ser humano, tá? Qual é a grande frustração disso? É que a razão conduziu o homem nas duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, depois da década de 50, nós temos o que os estudiosos chamam hoje de pós-modernidade, né? Precisaríamos aqui de uma aula inteira só para dar conta da pós-modernidade. Mas a pós-modernidade, o que ela fez? Ela alterou as bases, ela alterou os paradigmas. Então, só recapitulando. Se no período medieval era fé, Deus e a tradição da igreja, se no período moderno era razão, negação da tradição e o homem, no período pós-moderno, ou seja, no período em que estamos vivendo, contemporâneo, não há base. O período contemporâneo destruiu as bases.
A razão também foi destruída, foi escanteada, né? A negação da tradição, não há mais essa preocupação, né? Então, a pós-modernidade, ela não tem paradigma, ela não tem base. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, falecido não há muito tempo, ele chama o atual momento em que estamos vivendo de modernidade líquida. O que é a modernidade líquida para o Bauman? O que é o líquido? Ele diz que a nova modernidade, ela não é sólida. E a ideia é o seguinte: o sólido é aquilo que sempre quando há necessidade de mudança, ele demanda tempo, ele demanda força, demanda trabalho. E o líquido é aquilo que se adapta facilmente ao recipiente. Quando eu falo sobre isso, eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagine que um pedreiro está, fazendo uma parede. E ele coloca lá os tijolos, geralmente o tijolo tem 20 centímetros, né? Os tijolos lá de 20 centímetros. E ele vai colocando. Só que quando chega no final, ele tem um tijolo de 20 centímetros. E ele tem um espaço de 10 centímetros. Então não dá para ele enfiar aquele tijolo ali. O que ele precisa fazer? Ele precisa pegar a colher e colher de pedreiro, ele precisa quebrar o tijolo. Por quê? Porque o tijolo é sólido. E para que ele se torne 10 centímetros tendo 20, ele precisa que uma força seja empreendida contra ele para que ele seja quebrado e ele caiba naqueles 10 centímetros. Então, o Bauman usa essa metáfora, de liquidez para dizer, olha, antes da atual sociedade, antes do período pós-moderno, antes da década de 50, por exemplo, toda mudança dava trabalho, toda mudança demandava tempo, toda mudança, as coisas eram sólidas. Agora não. Ele diz que as coisas são líquidas, ou seja, a sociedade ela se adapta muito facilmente ao momento em que ela está inserida. As coisas estão se adaptando, elas mudam mais facilmente. Se na sociedade sólida a mudança demorava, agora a mudança ela é rápida, ela é sólida, portanto ela é superficial. Com isso, o Zygmunt Bauman ele quer dizer que os valores que eram absolutos se tornaram relativos. E aí o Bauman vai dar várias características da modernidade líquida. Ele vai dizer que com a modernidade líquida você tem um capitalismo selvagem, você tem com a modernidade líquida, a ideia do amor líquido também. As pessoas hoje se relacionam pela rede social, não há mais aquele olho no olho por vezes, as pessoas se relacionam com a rede social, terminam pela rede social. Ele diz que as pessoas vivem numa espécie de trincheira emocional, onde se relacionar pelo social, pelo computador, é mais fácil. Então, nesse aspecto, a coletividade ela foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos eles se tornam superficiais, E os grandes imperativos que marcam a atual sociedade é o hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer, E o narcisismo, a adoração à própria imagem, Narciso, dentro da mitologia, foi aquela pessoa que viu a sua imagem ali num lago, se apaixonou pela sua imagem, na tentativa de tocar a sua imagem, caiu no lago e morreu. Então, uma sociedade narcisista é uma sociedade que adora a sua própria imagem, e também uma sociedade hedonista. O hedonismo é aquela proposta do prazer, o prazer acima de tudo. O que vale é o prazer, o certo é aquilo que me dá prazer, que me traz prazer. Tá? Nós temos com isso também o advento do individualismo. Gilles Lipovetsky, um sociólogo também importante, ele trata desse conceito de individualismo, ele diz, olha, a sociedade atual ela está individualista. As pessoas pensam só em si, as pessoas querem só para si, as pessoas querem saciar os seus próprios desejos e estão pensando apenas em si mesmas, tá? Então, na busca do ser humano em tornar tudo válido, ele acaba usando as pessoas, tá? Acaba com o consumismo desenfreado. E essa sociedade atual, ela é angustiante, ela gera angústia, porque se antigamente as pessoas não tinham a multiplicidade das coisas e elas tinham que escolher apenas o que tinha na mão, Ou seja, o Bauman dirá que a multiplicidade das coisas ela traz angústia.
Antes você só tinha uma coisa, né? Então, por exemplo, você queria um celular, só tinha aquele celular, ponto, acabou, só tem esse, né? Que é esse ou não? Hoje você tem celulares das mais variadas marcas e características. E isso é angustiante. As pessoas estão se angustiando diante da variedade, da multiplicidade da escolha. E a todo momento dessa sociedade você recebe a imposição que a felicidade está no consumo. Você vê isso na televisão, você vê isso nas propagandas. A ideia de que você só será feliz se você tiver aquele produto. Isso é um consumismo desenfreado. E a gente, se não observar isso, começa a conviver e a viver dentro dessa perspectiva, aonde a gente começa a coisificar as pessoas e tratar as pessoas como objetos descartáveis. Então vamos tomar cuidado, porque o individualismo ele está entrando dentro das nossas igrejas. Fica aqui o alerta do apóstolo Paulo. Não vos conformeis com este mundo, com esta era, com o presente século, mas transformai-vos a partir do momento que você deixa Deus trabalhar na sua mente, ok? Vamos aqui então para o tópico de número 3, tipos de autoidolatria. A idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Neste caso, nós podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria, enquanto Cristo é a imagem de Deus, tá? O narcisismo humano reflete a natureza do pecado. A Bíblia diz que nós devemos refletir a natureza de Deus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que você reflita o caráter de Cristo, tá? Mas o pecado que nos envolveu nesse narcisismo individualista, hedonista, faz com que o indivíduo queira ali, né, refletir a sua própria imagem. Eu preciso entender que não existe autenticidade no reino de Deus. Não é, eu sou autêntico. Não existe. O nosso caráter, as nossas ações agora passa pelo caráter de Cristo. A gente reflete o caráter de Cristo, tá? A nossa autenticidade passa por Cristo. Lembra que Paulo diz aos Gálatas: eu crucifico o meu eu, e agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, uma pessoa que é amante de si mesma, como uma pessoa avarenta, uma pessoa que é amante do dinheiro, que tudo para ela é dinheiro, que tudo se resume a dinheiro. Essa pessoa geralmente é ambiciosa, essa pessoa ela é mesquinha por vezes, né? Pisa no outro, maltrata o outro, tá? Então uma pessoa sem amor com o próximo também é uma marca dessa atual sociedade, rebelde para com Deus, é hedonista, é amante dos deleites, dos prazeres. Então uma pessoa não regenerada, ela sente a necessidade de se autopromover, tá? De elevar a sua opinião, de chamar a atenção. Ela tem um anseio por reconhecimento, que de modo ilícito busca sempre evidência. Isso é um exemplo de autoidolatria. A Bíblia Sagrada nos ensina a priorizar Cristo e não o homem. Tá? Então, cuidado com essas falas da sociedade atual, porque às vezes a gente está trazendo isso para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade cristã, como se isso fosse cristianismo. E não é, tá? E não é. A gente não pode inverter as coisas aqui, né? Você quer ver alguém que está perto de Deus? Alguém que está perto de Deus é alguém que reconhece o seu pecado, reconhece a sua pequenez, reconhece a sua incapacidade, reconhece o quão pequeno é. Sempre na Bíblia, quando alguém tinha uma revelação relacionada a Deus e à glória de Deus, a primeira sensação dessa pessoa é: eu sou pecador. Isaías disse: eu sou pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu tenho impuros lábios. Ai de mim, que vi Deus, viu a glória de Deus. Pedro, quando teve aquela experiência com Jesus na pesca maravilhosa, ele diz: afasta-te de mim,
porque eu sou pecador. Então, o crente perto de Jesus, ele reconhece a sua pecaminosidade, tá? Segundo subtópico, idolatria no coração. O coração, ele se refere às emoções, à vontade e ao centro da personalidade. É uma metáfora usada, né? O coração traz essa ideia, tá? Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois o seu interior saem maus pensamentos, as imoralidades, as avarezas, a soberba e a insensatez, tá? Quem aqui, em algum momento da sua história, nunca se pensou pensando numa coisa, nunca se pegou pensando em algo que não devia? Aquele pensamento simplesmente fluiu na sua mente. O homem é mau, o homem é inclinado ao pecado, tá? Em vista disso, Deus condena os ídolos do coração. Cuidado, cuidado. A Bíblia diz, olha, não siga, por vezes, o caminho do seu coração. Porque, às vezes, ou a grande maioria das vezes, né? O teu coração vai te inclinar ao mal. Então, você precisa deixar que Deus te guie. E você saberá da vontade de Deus para você através da oração, através da leitura da Bíblia Sagrada, tá? Então, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade estão construindo ídolos no seu coração. Assim, elas não temem a Deus, elas trazem a idolatria no seu íntimo e priorizam a reputação pessoal, a busca do prazer, nutrem o hedonismo. E a Bíblia então nos adverte que a palavra de Deus ela esteja guardada no teu coração, porque se ela estiver guardada no teu coração, você vai evitar de pecar, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra. O meu desejo é que você guarde a palavra de Deus no seu coração. Terceiro e último subtópico, a idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sexualidade. Paulo diz isso. Paulo diz que quando Deus tira a sua mão, o homem, o ser humano, começa a dar vazão aos seus impulsos sexuais, né? E impulsos sexuais desenfreados, né? Que dá vazão ali à sua natureza humana pecaminosa caída, como a imoralidade e a libertinagem. A concupiscência da carne, ela é caracterizada pelo domínio do pecado sexual, tá? Então não se trata apenas da prática imoral, mas da intenção compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Antigamente, ou seja, na época de Paulo, quando as pessoas queriam dar vazão, né, aos seus prazeres sexuais libertinos, elas adoravam, né, ali Afrodite, por exemplo. Havia, por exemplo, em Éfeso, o grande templo, a deusa Diana, né, Ártemis, e ali as pessoas adoravam, havia as prostitutas cultuais, né, que estavam ali para adorar aquela deusa e passava pela relação sexual. E Paulo, ao longo das suas cartas, ele vai criticar isso, vai criticar a relação sexual com prostitutas que os coríntios estavam praticando, por exemplo, né? Paulo vai tocar nesse assunto, tá? Então a vida cristã, né, o cristianismo nos leva a observar os padrões estabelecidos pela Bíblia e não erguer um altar aqui para o sexo e idolatrar o sexo, tá? Então a adoração a Deus, ela passa pelo culto ao corpo. Quando nós adoramos a Deus por meio do nosso corpo. Em Romanos capítulo 12, Paulo diz que a gente deve apresentar o corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então a gente adora a Deus pelo nosso corpo, por intermédio do nosso corpo. Lembra que os homens de Corinto estavam dizendo que não tinha problema eles terem relação sexual com prostitutas, porque o que eles cometem fora do corpo, né, o que eles cometiam fora do corpo não era pecado. E aí Paulo diz no capítulo 6 que eles estão completamente errados, da primeira carta aos Coríntios, porque o corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, o Espírito habita o corpo e ele deve ser guardado. Paulo, então, tem aquilo que a gente chama de teologia do corpo.
O corpo deve ser usado para a glória de Deus. Os membros do meu corpo, a minha mente, o meu olhar, a minha audição, a minha voz, ela deve ser usada para glorificar a Deus. A teologia do corpo, né? Então, dentro do cristianismo, dentro da fé cristã, não existe esse tipo de fala como meu corpo, minhas regras. Não existe. Porque o seu corpo, uma vez que você está em Cristo, não pertence a você. O seu corpo pertence a Deus. E Deus estabelece os parâmetros pelos quais você usará o seu corpo. Tá bom? Vamos aqui então à conclusão. Então, a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultam, em teoria, da autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do Criador e então é colocada no lugar desse Criador. Ao se colocar como medida última de todas as coisas, ou seja, o ser humano, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, depravação moral, decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os cristãos na desobediência à verdade divina. Amém? Bom, espero que eu tenha te ajudado aqui com esta lição. Espero que eu tenha contribuído aí para o seu aprendizado, bem como para a sua edificação. E, para finalizar, faço aqui o pedido. Nos ajude também curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Vai ser muito rápido. Se você não quiser se inscrever, ok, mas pelo menos curta o vídeo para que o YouTube entenda a relevância deste e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. E assim você vai me ajudar muito produzindo aqui vídeos para este canal. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.